Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada pelos dados da inflação nos Estados Unidos, por especulações em torno de tarifas, das possíveis tarifas que Donald Trump poderá implementar e ainda pelos resultados empresariais. O Donald Trump foi mais uma vez o centro das atenções dos mercados, com os mercados continuamente a especular em torno do que serão, que implementação de tarifas Donald Trump poderá fazer na próxima semana, nesta semana que vai entrar, e agora com os mercados a contar com uma implementação progressiva dessas mesmas tarifas, de forma a evitar um pico inflacionista. Ora, foi exatamente a inflação o grande tema também em termos de dados económicos durante esta semana, não que fosse assim tão diferente quanto isso. A inflação total subiu de 2,7 para 2,9, tal como era esperado. No entanto, a inflação subjacente recuou, com os preços a subirem um pouco menos a nível mensal do que seria de esperar, e isso acabou por levar aqui a um reajuste das expectativas dos mercados. As yields obrigacionistas acabaram por devolver os ganhos que tinham feito na semana anterior, quando dos dados do mercado de trabalho, dos fortes dados do mercado de trabalho. Desta vez foi o contrário, houve aqui um reajuste exatamente nessas nas taxas de juros e na expectativa do Banco Central, da Reserva Federal, que já no final da semana, princípio desta última semana que passou, os mercados apontavam para apenas um corte já durante este ano 2025 e ia lá acontecer lá mais para o segundo semestre deste ano. Segundo a CME, do Fed Watch Tool, acaba por essas expectativas reajustaram um pouco, voltaram a ter novamente os tais 2 cortes de taxa de juros, tal como projetado pelos próprios membros do FOMC em dezembro na reunião. Aliás, foi exatamente isso que vieram falar a alguns membros da Reserva Federal, nomeadamente este senhor Christopher Waller, que foi foi bastante mais dovish do que seria de esperar. Apontou para a possibilidade de haver um corte de taxa de juros já neste primeiro semestre. Não retirou a hipótese, inclusive, de haver um corte de taxa de juros já em março, e abriu mesmo a porta a haver mais do que os tais 2 cortes de taxa de juros que foram apontados nas projeções dos dot plot em dezembro. Isso acabou por dar aqui uma reação nos mercados bastante mais dovish. Por parte do Banco Central Europeu, tivemos as minutas do Banco Central Europeu, que também elas foram um pouco dovish. Falaram que, nomeadamente, houve uma discussão acesa sobre se deveriam ter cortado 25 ou 50 pontos na última reunião, em que cortaram 25, e com Mário Centeno, um dos poucos que falou durante esta semana, também a mostrar essa ala dovish e esse sentimento de que o Banco Central Europeu irá continuar a cortar taxas de juros. Em termos empresariais, tivemos o início da época de resultados empresariais nos Estados Unidos, como sempre com os grandes bancos, e desta vez os grandes bancos não desiludiram os mercados, tendo o segundo maior lucro anual de sempre sido divulgado do ano de 2024, levando os bancos, nomeadamente JP Morgan Chase, a apresentar pela primeira vez um lucro anual acima dos 50 mil milhões de dólares de lucro. Tudo isto acabou por impulsionar bastante o mercado acionista, que de uma forma geral, com algumas exceções, acabou todo ele em ganhos, nomeadamente alguns mesmo na Europa em máximos de sempre, como foi, por exemplo, o Eurostock 50, que vemos aqui assim que ganhou esta semana 3,4%. Já nos Estados Unidos o S&P 500 ganhou 2,9%, com o Nasdaq a subir um pouco acima disso também. Na Ásia, de facto, é onde assistimos a algumas exceções. Temos aqui uma delas, o Nikkei, que caiu cerca de 2%, isto também com os mercados já a descontarem, com o iene mais forte e a descontarem uma subida de taxa de juros por parte do Banco do Japão.
Por cá, no mercado nacional, o PSI, depois da forte queda da semana passada, esta semana recuperou e ganhou aqui com 4,2%, com praticamente, aliás, com todos os componentes desse PSI 20 a terminarem em ganhos, a terminarem positivos, destacando-se a Mota-Engil, que foi o que mais ganhou 10% esta semana, e o que menos ganhou acabou por ser a EDP Renováveis, que ganhou um pouco menos de 1%. No mercado cambial, de facto, tivemos esta semana uma surpresa, ou seja, o dólar não ganhou, parou os ganhos pela primeira vez ao fim de 5 semanas consecutivas de ganhos, e o iene, por outro lado, acabou por ganhar esta semana, isto na semana anterior exatamente à reunião do seu Banco Central. O euro-dólar no início da semana ainda fez um mínimo a 1,0177, ou seja, um mínimo também de 2 anos, de mais de 2 anos, abaixo dos tais 1,02, mas acabou por, depois com os dados da inflação, chegar acima de 1,0350, mas acabou por terminar, digamos, em torno dos níveis praticamente de abertura, abriu ligeiramente acima de 1,02, 1,0234, foi o nível de abertura da semana, para terminar à volta dos 1,0275, ou seja, pouco alterado desses mesmos níveis, consolidando, tentado a consolidar esta semana a estes níveis. Já o dólar-iene caiu dos recentes máximos, para terminar aqui assim já à volta dos 155, ou seja, preparando, digamos, a reunião que vem aí esta semana. A divisa que mais perdeu, que continua a perder mais, continua a ser a Libra, com o Euro-Libra registar máximos dos últimos meses, chegando aos 84,60, depois de há bem pouco tempo ter chegado a mínimos de mais de 2 anos na ordem dos 82, e o Libra-dólar a chegar a 1,21, o que também já não acontecia desde outubro de 2023. Em termos de mercados emergentes, há uma recuperação com as yields obrigacionistas a caírem, com o dólar a cair. O rand sul-africano registrou alguns ganhos esta semana, ganhando face ao dólar cerca de 2%, um pouco menos de 2%. Já o peso mexicano continua pressionado em torno de todas as especulações das tarifas sobre o México, que Donald Trump poderá lançar, e continuou a perder esta semana, mesmo face ao dólar, cerca de 0,4%. No mercado de commodities também houve alguma volatilidade, os preços do petróleo subiram novamente, fizeram novos máximos, antes de voltar a recuar com as tensões no Médio Oriente a abrandarem, com a possibilidade de haver, nomeadamente Donald Trump ter apontado que uma das suas ações será colocar uma produção maior de petróleo nos Estados Unidos, e tudo isso acabou por abrandar esses ganhos, digamos, iniciais que houve com este novo sentimento de risco a voltar aos mercados. Ainda assim, o Brent conseguiu ganhar esta semana um pouco mais de 1% e o WTI à volta dos 2%. O ouro, também com a inflação de alguma forma a diminuir, mas com também, ao mesmo tempo, as tensões geoestratégicas a diminuírem, também acalmou o ímpeto que ultimamente tem tido. Ainda assim, veio a ganhar 1,2%, também com um dólar um pouco mais fraco. Na semana que vai começar, todos os olhos vão, obviamente, para Donald Trump. Vamos ter também atenção ao que se vai acontecendo na Suíça, em Davos, e com o grande evento em termos de bancos centrais a ser o Banco do Japão, o primeiro grande evento em termos de bancos centrais neste ano, o Banco do Japão, em que os mercados, em termos de indicadores económicos, apenas vão estar focados, ou vão estar principalmente focados nos dados dos PMIs. Amanhã já, ou seja, segunda-feira, vamos ter a tomada de posse de Donald Trump, e aqui está a grande, digamos, a grande dúvida do mercado: o que é que Donald Trump irá lançar já nos seus primeiros dias? Se vai ser agressivo nas tarifas, se por outro lado é o corte de impostos, ou se por outro lado vai
dirigir-se principalmente à imigração, ou se tudo isso, já que se falam em mais de 100 ordens executivas que podem ser feitas nestes primeiros dias por Donald Trump. Isso, obviamente, vai ter um impacto forte nos mercados durante esta semana. Por outro lado, vamos seguir o que se vai passando em Davos, na Suíça, no Fórum Económico Mundial, em que vão estar líderes mundiais, inclusive é Donald Trump, que vai estar por videoconferência neste fórum, mas também vão estar banqueiros centrais, vão estar grandes empresários e, portanto, qualquer notícia mais impactante que venha das muitas reuniões que vão existir, das muitas palestras que vão existir em Davos, vão certamente também ser alvo da atenção dos mercados e impactar esses mesmos mercados. Como eu disse anteriormente, em termos de dados económicos, é uma semana relativamente tranquila, em que são exatamente os dados da atividade económica privada que vão atrair a atenção dos investidores, principalmente na Europa, isto quando estamos a poucos dias da nova reunião do Banco Central Europeu. Mas falando em bancos centrais, o que vamos ter esta semana é o Banco do Japão, em que o mercado está bastante à espera de uma subida de 25 pontos base. Os mercados neste momento estão a descontar cerca de 80% essa possibilidade, isto levando, obviamente, continuando a levar o Yen a ganhos. Caso isso não aconteça, caso digamos, o mercado se desiluda com uma não ação por parte do Banco do Japão, poderemos ver então novas perdas do Yen, com o dólar Yen e o Euro Yen a voltar a subir. Obviamente, no fim, também vamos ter durante esta semana a continuação dos resultados empresariais, já não tão na tal banca que tínhamos falado, mas começamos a ter grandes empresas industriais, o caso da Alcoa, da General Electric, os químicos como Procter & Gamble, Johnson & Johnson e sempre a Netflix, que já em tempos se conseguia mover mercados e que acredito que com bons resultados possa continuar aqui assim a implementar exatamente o mesmo sentimento que os mercados ultimamente têm vindo a sentir em termos das grandes empresas tecnológicas. Bom, para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!